imagina um império que não se vende como império, ele se vende como libertação, como futuro, como ciência, como justiça social. E mesmo assim ele controla meia Europa com tanques, polícia secreta, tratados, propaganda e medo. Esse é o Império Soviético, um império sem coroa, sem rei, mas com uma coisa que às vezes é ainda mais poderosa, uma ideologia que promete explicar o mundo inteiro e um Estado disposto a forçar o mundo a caber dentro dela. E para fazer sentido, a gente precisa começar onde o Império Russo termina, porque a União Soviética nasce exatamente do colapso imperial de 1917 e, ironicamente, vira uma nova forma de império logo depois. Em 1917, a Rússia desaba em duas etapas. Primeiro, a Revolução de Fevereiro derruba o czar. Depois, em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, tomam o poder. A promessa é direta: acabar com a exploração, tirar o país da guerra, dar paz, pão e terra. Só que quando você derruba um Estado gigante no meio de uma guerra mundial, não vem paz imediata. Vem caos, e aí vem a parte que muita gente esquece: a revolução não vence instantaneamente. Tem guerra civil. Entre 1918 e 1921, a Rússia vive uma guerra civil brutal entre o Exército Vermelho e forças diversas conhecidas como brancos, além de intervenções estrangeiras e movimentos regionais. É um banho de sangue que molda a mentalidade do novo regime: paranoia, disciplina, repressão e a ideia de que o Estado pode fazer qualquer coisa porque está salvando a revolução. Em 1922, nasce oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E aqui já entra a primeira ironia: ela é união de repúblicas, mas com Moscou mandando pesado. Em tese, é uma federação de povos, na prática é um centro imperial com periferias. Lenin morre em 1924 e o poder vai sendo consolidado por Stalin, que domina o período de final dos anos 1920 até 1953. E se você quer entender por que muita gente chama a URSS de império, você olha para Stalin e pensa: ok, isso aqui é um Estado que controla tudo. Stalin faz industrialização acelerada com os planos quinquenais a partir de 1928. Ele quer transformar um país majoritariamente agrário numa potência industrial. E ele consegue com custo humano gigantesco. A coletivização do campo, no começo dos anos 1930, provoca fome, repressão e trauma. Ao mesmo tempo, fábricas, aço, energia e armas crescem num ritmo insano. E aí vem o período mais sombrio internamente: os grandes expurgos de 1936 a 1938, com julgamentos, prisões, execuções, gulags. O Estado fica forte, mas a sociedade fica com medo até de respirar. Isso é importante porque o império também é isso: controle psicológico. Aí chega a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia, começa a guerra e a URSS entra no tabuleiro com seus próprios movimentos. Mas o grande choque vem em 1941, quando a Alemanha invade a União Soviética. A guerra no fronte oriental vira uma máquina de moer gente. O sacrifício soviético é enorme e, no fim, a URSS vence e sai da guerra com duas coisas: trauma absoluto e um exército gigante posicionado na Europa. E é aí que nasce o Império Soviético como a gente imagina, aquele do pós-guerra. No fim da guerra, a Europa está destruída, e onde o Exército Vermelho está, o sistema político muda. A URSS cria uma zona de influência no leste europeu. Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária em tese são países independentes. Na prática, são satélites. Eles têm governo, bandeira, hino, mas a linha vermelha é não sair da órbita soviética. A fronteira simbólica disso fica famosa com o termo cortina de ferro, popularizado em 1946. E pronto, o mundo entra na Guerra Fria, não uma guerra direta o tempo todo, mas uma disputa global por influência, tecnologia, propaganda e principalmente medo nuclear. Agora, porque isso é império, porque a URSS não controla só território próprio. Ela controla decisões políticas, econômicas e militares de uma região inteira. Ela define quem pode governar, que ideologia é aceitável, quais alianças são proibidas e o que acontece se alguém tenta sair. E para institucionalizar isso, aparecem mecanismos bem imperiais. Em 1949, surge o Comecon, o Bloco Econômico Socialista. Em 1955, nasce o Pacto de Varsóvia, o bloco militar liderado pela URSS, como resposta ao avanço do outro lado. O império virando sistema: economia integrada, exércitos alinhados, doutrina comum, serviços de inteligência cooperando.
E tem outro detalhe crucial: tecnologia e espionagem. O Estado soviético se apoia numa máquina de segurança interna e externa que vira quase um personagem, polícia secreta com vários nomes ao longo do tempo e mais tarde a famosa KGB, criada em 1954. O império se mantém com estrada e correio, como a Pérsia Antiga, ou com telefone grampeado e informante, como o século XX. Agora, a pergunta que sempre aparece: mas o povo do leste europeu aceitava isso numa boa? Nem sempre. E aí entram os episódios que mostram o Império em modo tanque. Em 1956, acontece a Revolução Húngara. A Hungria tenta se afastar do controle soviético, pede reformas, flerta com saída do Pacto de Varsóvia e a resposta vem com tropas soviéticas esmagando o movimento. É um recado para o bloco inteiro: a autonomia tem limite. Em 1968, tem a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, uma tentativa de criar um socialismo com rosto humano, com mais liberdade e reforma. De novo, tanques do Pacto de Varsóvia entram e encerram a brincadeira. Daí nasce a chamada Doutrina Brezhnev, a ideia de que se um país socialista tenta sair da linha, a URSS se reserva o direito de intervir. Isso é império escrito com todas as letras. E aqui uma curiosidade que é quase triste: o bloco soviético tinha um tipo de estabilidade. Muita gente tinha emprego, educação, saúde, só que essa estabilidade vinha com controle político e pouca liberdade. E economicamente, o sistema enfrentava um problema crônico: inovação e eficiência. Em certos setores, a URSS era brilhante, especialmente militar e espacial. Em outros, a economia travava e o cotidiano tinha escassez, burocracia, filas. É o paradoxo do Estado, que consegue colocar satélite no espaço, mas não consegue garantir variedade de produtos básicos no mercado. Império também é isso: prioridades. Falando em espaço, a corrida espacial vira a vitrine do Império. Em 1957, a URSS lança o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Em 1961, o soviético Yuri Gagarin vira o primeiro humano no espaço. Isso dá um prestígio absurdo, é propaganda com base real, a gente representa o futuro. E por um tempo, muita gente no mundo acredita nisso, só que o Império Soviético não é só a Europa. É influência global. Revoluções e governos alinhados surgem em diferentes lugares, e a URSS apoia movimentos aliados por razões ideológicas e estratégicas. Isso vira uma disputa planetária com os Estados Unidos. Em alguns casos, é guerra por procuração. Em outros, é diplomacia, armas, dinheiro e treinamento. Agora vamos falar de um ponto que vira ferida aberta: Afeganistão. Em 1979, a URSS invade o Afeganistão para sustentar um governo aliado em crise. A ideia era estabilizar rápido, só que vira um atoleiro. A guerra se arrasta por anos com resistência local, apoio externo a grupos de guerrilha, desgaste militar e custo econômico. A retirada soviética acontece em 1989, e aqui tem um efeito clássico de império: quando você começa a gastar sangue e dinheiro demais para segurar periferia, o centro começa a rachar. Enquanto isso, internamente, a URSS já vinha com problemas estruturais. A economia planificada tinha limites, a corrupção existia, a inovação civil era lenta e o sistema político era rígido. A sensação de ninguém consegue mexer nisso só cresce. Aí entra o último grande personagem, Mikhail Gorbachev, que chega ao poder em 1985. Ele tenta reformar o sistema com perestroika, reestruturação e glasnost, abertura. A ideia é modernizar, reduzir rigidez, permitir um pouco mais de transparência. Só que isso é o tipo de reforma que no Império pode virar dominó. Você tira um parafuso e descobre que a parede toda estava segurada na fé. Nos fins dos anos 1980, os países do leste europeu começam a derrubar regimes alinhados. Em 1989, acontece a queda do Muro de Berlim. Esse é o símbolo máximo do Império perdendo controle do cinturão que mantinha sua segurança estratégica. E o detalhe importante: dessa vez, a URSS não manda tanques como em 1956 e 1968. O Império escolhe não esmagar ou não consegue mais. A partir daí, a desintegração acelera. Repúblicas dentro da própria URSS começam a declarar soberania, tensões nacionais reaparecem. A economia piora, o centro perde autoridade. Em 1991, ocorre uma tentativa de golpe por setores mais duros, o que só enfraquece ainda mais o sistema. No fim do ano, a URSS se dissolve. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixa de existir formalmente.
E aí vem a pergunta final. Se acabou porque a gente chama isso de império, porque por décadas foi uma estrutura que organizou territórios, governos e alianças sob um centro, com mecanismos de controle e intervenção, e com uma lógica de segurança e expansão ideológica que lembrava impérios antigos, só que com tanques, rádio, satélite e arma nuclear. O Império Soviético foi um império de fronteiras e influência, sustentado por ideologia e poder militar. Ele nasceu do fim de um império czarista, venceu uma guerra total, dominou metade da Europa e disputou o planeta, e caiu quando sua economia, sua rigidez política e suas periferias ficaram caras demais para segurar. Se você curtiu esse episódio, curta o vídeo e se inscreva no Filhos de Heródoto para continuar a série Impérios em 15 minutos. E comenta aí, no próximo você quer o Império Americano, esse império sem colônia oficial, baseado em moeda, bases e influência. Ou quer um salto no tempo para falar do Império Chinês moderno, da ascensão econômica e tecnológica como novo tipo de império.